Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. Como é que tá sendo fazer o Salve Salve Band News, cara? Tá ótimo, cara. Eu gosto muito de falar todos os dias sobre os assuntos mais terríveis, né? E é uma pena que a sujeira da política nacional seja tão grande, mas eu acho que a gente precisa expressar isso E para assunto deixar não as falta, pessoas né? conscientes daquilo que está acontecendo. Assunto não falta, às vezes eu acabo o programa, confesso, meu público sabe disso, enojado, porque é muita picaretagem. Mas eu me sinto fazendo aquilo que eu estou preparado para fazer e com boas companhias, o Fábio França, a Débora Alfano, que fazem o programa comigo. Uhum. Então, é um momento bem legal e tomara que tudo dê certo aí nessa cobertura da corrida eleitoral, porque tende a ser uma guerra suja entre Sim. tantos candidatos. Nossa, hoje E, obviamente, jornalistas independentes e incisivos como eu, mais combativos, do aspecto moral, inclusive, eles sempre são alvo de muita patrulha, muitos ataques, aquela coisa toda, distorção, né, daquilo que a gente diz. Sim. É foda essa Então, parada, isso faz parte aí da nossa rotina, né, Monark? Você sabe? Mas a gente vai desenvolvendo uma casca grossa, né? E sabe já se posicionar em relação a essas coisas. Tu falou da sujeira da política e tal, e tudo isso. Mas tu imaginava que quando, na eleição de 2018, que a gente ia se tornar o que a gente se tornou? Se bem que, assim, a sujeira já vem de bem antes. Eleições limpas eu acho que eu nunca vi, assim, Não tá tô nem ligado? falando de eleição, Vem tô de falando séculos, Ou uma de política estado limpa, né? mesmo, Um estado. estado limpo, eu não vejo também isso. Então, mas rolava aí uma esperança, né, que o Bolsonaro, que o presidente, desse uma ajuda numa limpeza moral da parada e tal. Tu acreditava nisso de verdade? Olha, os brasileiros tiveram uma esperança de mudança naquele momento porque ele verbalizou muita coisa que atingiu ali os anseios e o sentimento de boa parcela da população naquele momento, porque a roubalheira ocorrida durante os governos do PT, elas atingiram uma magnitude imensa, elas foram descobertas, obviamente a roubalheira já existia no Brasil, em outros governos, em outras épocas. Se você pegar a literatura, eu tenho citado nos artigos alguns autores antigos, Lima Barreto, Joaquim Nabuco, e aparece na obra desses autores as críticas à República desde o seu início, né? Estava lembrando hoje, talvez use aí nos próximos artigos, Paulo Prado também, que escreveu um livro extraordinário, que reflete muito aí o pano de fundo do que a gente vive hoje, mas naquele momento o Jair Bolsonaro usou ali um discurso que já existia por parte de vários colunistas, como eu e vários outros até que vieram antes de mim, e que não estava tendo representatividade na arena política, né? Então ele surfou nessa onda, mas não quer dizer que ele, na vida prática, no seu repertório de votos e de ações concretas, ele fosse condizente com aquilo, tudo que ele estava falando. Então havia diversos ruídos ali entre aquele discurso que encontrou um eleitorado e aquilo que era o Jair Bolsonaro. Algumas coisas foram apontadas ali ao longo da eleição e depois foram surgindo outras, como a própria ladroagem em gabinetes, que foi acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a começar pelo caso do Flávio Bolsonaro, e que fez com que ele tomasse atitudes completamente opostas, né, àquilo que se prometia em campanha, principalmente em relação ao combate à corrupção, por exemplo. Aham. E aí é uma série de etapas e tal, das quais a gente pode falar, que eu falo há muito tempo e que estão aí se consolidando hoje. Pois é. Eu sinto que o Bolsonaro ele passou, pelo menos aí o último ano, muito mais preocupado em salvar os dele, que nem ele falou lá naquela reunião, vou salvar os meus, do que em Isso. governar. É exatamente isso, né? Perfeita a sua colocação. Ele é movido, como muita gente em Brasília, pelo medo da cadeia, e a partir do momento que o filho dele ficou com essa possibilidade de ser preso, porque foi denunciado por liderar uma organização criminosa que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acusado de peculato, lavagem de dinheiro também.
E aí ele precisou dentro da cabeça dele, evidentemente, não era o certo a se fazer, a mover uma série de peças e se aproximar cada vez mais de uma série de pessoas que ele dizia que iria combater, principalmente nos métodos dessa velha política. E aí ele foi se tornando, ele quer dizer, a maquiagem que ele passou na campanha eleitoral foi escorrendo, né? Sim. Até às vezes falam em trocar de pele, eu prefiro falar isso, que a maquiagem escorreu, quer dizer, aquele discurso que ele pegou ali emprestado de colunistas, de pessoas que apontavam essa lacuna de representatividade no debate público de determinadas ideias, de determinados elementos, aquilo foi jogado para a lata de lixo, porque o importante para ele era o filé mignon dos filhos, era manter a impunidade, manter longe da cadeia. E aí ele foi sancionando uma série de jabutis ali que foram inseridos, por exemplo, no pacote originalmente anticrime, proposto pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que estava ali tentando endurecer a legislação penal. Só que o Jair Bolsonaro, naquele momento, não interessava para ele endurecer a legislação penal, porque isso poderia colocar em risco a liberdade da família dele. Então, inseriram ali, por exemplo, a criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, sendo que a gente já tem 4, com toda essa lentidão, com todos esses espaços e brechas para as tramóias de bastidor. Então, eles queriam separar o juiz da fase de investigação, porque vários já eram incomodados por um juiz, que eles odiavam e tal. Então, queriam ter uma possibilidade de passar o caso para um outro juiz para sentenciar. E inseriram ali a restrição à prisão preventiva, a restrição à delação premiada. Tudo fazia parte de um mecanismo que o Jair Bolsonaro precisava ativar ali para que a família dele não fosse pega. Aí você teve outras etapas, né? A própria sanção da lei de abuso de autoridade, em diversos pontos ali que tem esse nome bonito, né? Ninguém é a favor de abuso de autoridade, só que a questão é o texto. Você precisa ver todos os itens que são colocados. Então, eles sempre dão um nome lindo e maravilhoso. O nome da lei não descreve nada do que ela realmente é. Nada.